Olá, pessoal. Eu sou Tati de Lucia e hoje, finalmente, chegamos ao 7º vídeo da série TEF, Terapia Holística Elementar Frequencial. Bom, se você ainda não sabe o que é TEF, ainda não assistiu nenhum vídeo anterior a este, eu sugiro que você vá aqui abaixo da descrição desse vídeo e clique nos links para você entender do que a gente está falando aqui. A gente, quem? Eu e a Roberta, minha amiga, que está fazendo esse trabalho junto comigo. Olha, o 7º vídeo é um assunto que costuma dar uma certa polêmica, mas eu não tenho medo de polêmica. É para quem tiver que ser. Se não for para você, a gente entende. Agora, vamos ao 7º vídeo para você entender por que acontece polêmica. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Antes de falar sobre o 5º elemento, éter, eu queria contar uma coisa para vocês. Não existe uma regra universal para determinar quais são esses elementos e o que cada um deles realmente significa. Para fazer esse trabalho, eu adotei uma pitadinha da visão natural. Veja bem, você pode ter uma perspectiva natural, astrológica, filosófica, divina. Eu escolhi um fator da visão natural para embasar toda a série TEF. E qual fator seria esse? Que esses elementos são aqueles que se referem àquilo que é essencial para haver vida. É só isso. O que é essencial para haver vida? Então, quando a gente fala nos 4 elementos, a gente está falando dos elementos da matéria que viabiliza a vida. Quando chega no éter, aí fica mais complicado ainda. Por isso eu falo que é um assunto um pouco polêmico. O que eu encontrei de mais substancioso a respeito do 5º elemento, éter, é que ele é a negação da ausência absoluta. Então, quando não há matéria, o que há se não há ausência absoluta? Então, éter é no sentido de que há algo. E se eu estou falando que é algo essencial à vida humana no planeta, o que fica faltando para um corpo de matéria estar animado ou vivo? Exatamente isso. Ânima, ânimo ou ânima em latim, que significa aquilo que anima. Se você for entender toda a questão da linguística, você vai chegar em atma ou alma. Por isso que quando a gente vai abordar sobre o elemento éter dentro da TEF, a gente vai falar de alma. Oi? Peraí, gente, não é possível, já começou a polêmica. Peraí, eu vou atender. Nossa, os telefones estão tocando. Peraí que eu vou atender e já estou retornando aqui. Alô? Oi? A ligação tá ruim, não estou escutando, tá falando de longe? Ô, Tati, me diz uma coisa. Isso aí de TEF é alguma ideologia religiosa? Porque fala de alma, de vidas após a vida, de energias. Eu estou um pouco preocupada, viu? O que é realmente TEF? Alô? Alô? Opa, mais um, peraí. Pode perguntar, eu também gostaria de saber. Até porque eu preocupo muito com a minha saúde, mas eu não quero entrar em doutrinas. É pra saúde mesmo? Alô? Alô? Oi? Oi, gente, é o seguinte, porque quando todo mundo fala de sexo com muita liberdade, fala de violência com muita liberdade, mas quando vai falar de espiritualidade, todo mundo se carrega de preconceito. Que é isso, hein? Preconceito é crime, viu? Peraí, vocês. Ó, seguinte, deixa eu explicar as 3 de uma vez, porque tá difícil explicar assim, um por um. Vou explicar os 3 de uma vez. Muito bem, Dona Cleópatra, Dona Mocinha, Dona Anja, vamos lá, vou explicar para vocês. É o seguinte,
Eu considero o TEF como se fosse, assim, um supermercado. Cada pessoa que entra no supermercado compra aquilo que deseja, pega o tanto que quer, e de acordo com o seu próprio conjunto de cultura. Porque cada um escolhe a sua vida e está tudo bem, não tem problema. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa vegana vai ao supermercado com a sua lista de compras, vai ali comprar frutas, legumes, grãos integrais, enfim, de preferência se é agrotóxico, né? E aí tá certo, vai fazer um jantar vegano. Uma pessoa que quer fazer um churrasco, vai lá e compra carne, linguiça, pão de alho, carvão, cerveja, refrigerante, e tá tudo bem. Cada um vai e pega aquele tanto que deseja. Então, não é que TEF é uma questão religiosa, espiritual, só porque vai falar de alma. E, ó, dona Ângela, vou contar uma coisa para você, né? Então, quando a gente fala de alma, a gente fala sim de espiritualidade. Mas quando a gente fala de alma hoje, nós estamos aqui no mês de março de 2022. Hoje, falar de alma significa falar do encontro da ciência com a espiritualidade. Então, já não se trata apenas de uma questão espiritual, né, etérea, né, pegando o gancho do éter que a gente vai falar hoje, mas a gente está falando de ciência. E vocês vão entender, vou deixar um vídeo muito interessante aqui, que vai falar sobre questões do universo, ciência, física quântica, e vai falar que existe um gap. O que é um gap? Uma lacuna, algo que falta. E esse gap, eu aposto no éter ou na alma. Então, a espiritualidade é um complemento da ciência. Difícil de juntar, porque o método científico ele precisa ser comprovado, reproduzível, né? De acordo com o método, a experiência tem que ser comprovada, reproduzível, não sei se existe essa palavra, né? Enfim, precisa ser reproduzida mais vezes, e é muito difícil a gente ter esse controle em cima de algo que não é material. Tudo que é material, o homem já foi conseguindo ter acesso, né? Mas em relação àquilo que não é material, a gente não tem instrumentos tangíveis para poder fazer mensuração, observação. Então, o que eu sugiro para vocês? Para você decidir se você continua ou não assistindo esse vídeo, pergunte-se o seguinte: quem sou eu diante da morte? Porque se você sentir que você, diante da morte, perde alguma coisa, sofre por alguma coisa, tem qualquer tipo de perturbação, de angústia, de aflição, diante da ideia de morrer, se você estivesse morrendo agora, quem é você diante da morte? Qualquer tipo de perturbação, desconforto, se existir isso, então, eu sugiro que você baixe a guarda e assista esse vídeo até o fim, tá bom? Se você está tranquilo, sente que não perde nada, que está em paz, que já sabe o seu destino, não sofre pela perda dos seus familiares, das pessoas que você ama, se você está tranquilo, ok. Então, você não tem necessidade de assistir esse vídeo, a menos que queira se aprimorar, claro. Tá bom? Então, qual que é a primeira pergunta? E a mais importante? Quem sou eu diante da morte? E agora sim, nós temos condição de conversar sobre a alma. Dá uma olhada nessa foto. Para vocês terem ideia do que eu estou propondo para vocês a respeito de TEF, olha isso daqui. Eu peguei um dos elementos que contaminam o nosso organismo, então, água, ar, terra, até o fogo, né? Está tudo contaminado. Eu peguei um dos elementos, escolhi o flúor, vocês vejam aí que a lista é enorme, além de elementos minerais, nós temos também elementos orgânicos, né, biológicos, a lista de contaminação do organismo ela é gigantesca. Então, eu peguei o flúor e marquei no organismo todos os pontos que o flúor pode afetar. E aí escolhi um ponto, a tireoide, até porque eu tenho problema na tireoide. E olha só, além do flúor,
causar problemas em todas essas questões que eu marquei, se a gente pegar só a tireoide, que é prejudicada pelo flúor, olha o tanto de coisa que o nosso organismo vai ter. Problemas intestinais, afeta a função cardiovascular, degeneração óssea e articular, afeta a síntese de colágeno, traz mais envelhecimento, né, mais rápido, depressão, obesidade e por aí vai. Então, só um pontinho que eu escolhi, eu desdobrei e a gente tem todos esses danos causados pelo problema da tireoide. Agora imagine se todos os pontos do organismo que o flúor afeta fossem afetados e estragados, né, dessem defeito, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. E não é só o flúor, né? A gente tem o cloro, o arsênico, o chumbo, como eu falei, várias outras questões que estão afetando o nosso corpo. Aí eu pergunto para você, será que a questão do adoecimento é uma questão de sorte ou azar? Ou será que a gente realmente não percebe, mas a gente está num meio que é extremamente poluído, contaminado? Então, olha só isso daqui. A nossa saúde aumenta quanto mais aumenta o grau de pureza dos elementos que compõem o nosso corpo. E a nossa questão de doença vai aumentar quanto mais impureza vai se acumulando no nosso organismo. E não é só uma questão de pureza e impureza, porque além de limpar as impurezas, o nosso organismo também precisa estar adequadamente nutrido. Simples assim, adequadamente nutrido. Então, só esse quadro aqui daria um curso inteiro a respeito de tratamentos da saúde do corpo. Basicamente, se a gente tiver que resumir, o que TEF propõe são essas três coisas. Limpar isso que está sujo. Claro que a gente está falando da questão ideal. A gente tem que chegar o mais próximo possível, né, aumentar a pureza o máximo que a gente conseguir, porque 100% de pureza nesse mundo que a gente vive não é possível. Então, a primeira questão é limpar. A segunda questão é fazer a manutenção, é não sujar. E a terceira questão é nutrir. Então, TEF ajuda nisso. Se você quiser, né, lembra da lista de supermercado que eu dei o exemplo? Você pode escolher o que você quer. Se você quiser só limpar o organismo, já está bom demais, a gente já tem muita coisa para fazer com o TEF. Tá? Estamos à disposição, nós temos seminário TEF que você pode participar, vou deixar o link aqui embaixo também para você clicar, preencher, e na próxima vez que a gente for fazer outro seminário TEF, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, a gente te convida. Combinado? Se quiser atendimento terapêutico TEF, também você pode olhar aqui embaixo do vídeo, né, preencher tudo e fazer contato com a gente. Combinado? Então, se alguém quisesse limpar só o corpo, já estava bom demais aqui. Só que, como eu falei para vocês, a gente tem um quinto elemento, a gente não tem só os 4 elementos, água, ar, terra e fogo. A gente tem um quinto elemento, a gente tem a alma. E o que a gente tem que fazer pela alma? É sobre isso que a gente vai discutir aqui. Lembra da pergunta que eu falei para vocês? Quem é você diante da morte? Olhe-se no espelho e se pergunte novamente, quem sou eu diante da morte? Porque você pode ser qualquer coisa. Você pode ser aquele que está caindo num precipício. Você pode ser um personagem fantástico. Você pode ser uma pessoa que está se atirando com liberdade, como uma pessoa que voa de asa delta. Você pode ser qualquer coisa, sabe por quê? Porque o que você pensa, você vai sentir. E o que você sente, torna-se a sua realidade. Então, se você acreditar que a morte, não basta só acreditar, tem que sentir, tá? Se você acreditar e sentir que a morte é uma passagem, uma viagem extraordinária, então, você vai ter uma experiência extraordinária na morte. Mas se você acreditar que você está sendo destruído, que é o fim de tudo, a aniquilação do ser, então, infelizmente, essa vai ser a sua experiência. Só que não significa a realidade, mas vai ser a experiência. Então, vai ter sofrimento. Por isso, eu queria colocar para vocês uma analogia. Eu fiz uma comparação da carreira de advogado com a carreira existencial. Claro, gente, é uma metáfora, né? Mas veja bem, na carreira de advogado, se você quer ser um grande advogado, quer enfrentar os tribunais, né, os processos, etc.,
Você, a primeira coisa, tem que fazer o vestibular, tem que prestar o vestibular. Depois você vai fazer a faculdade, vai entrar na universidade, estudar, fazer as provas, tirar o diploma. Depois, mesmo com o diploma na mão, você vai fazer uma prova na ordem dos advogados, e quando você passar na prova da ordem, você recebe a carteirinha que te possibilita enfrentar tribunais, como você quiser na sua carreira de advogado. Como é que seria isso na carreira existencial? Ó, a primeira pergunta, equivalente ao vestibular, seria: quem é você diante da morte? O segundo passo, estudar na universidade. Acreditem se puder, eu estudei na Universidade Brahma Kumaris para entender sobre essa questão de quem sou eu. Quem sou eu diante da morte? O que é a morte? Quem sou, de onde vim, para onde vou? E eu consegui essas respostas na Brahma Kumaris. Vou deixar também o link aqui para vocês acessarem. E tem uma prova final, até que você seja capaz, de enfrentar o tribunal da existência. Agora, o que é essa prova final? Eu vou contar para vocês lá no fim do vídeo. Agora, basicamente, sobre estudar na universidade, um ponto fundamental é entender que você é uma alma. Eu sou uma alma e este é meu corpo. Basicamente assim, a alma é o ser pensante. Ela é imortal. Imagine como se fosse uma energia, uma pilha, só que uma pilha não material, uma energia que, quando encontra esse corpo de matéria, cria a possibilidade da consciência. Então, se eu penso, logo existo, dizem por aí, o corpo, ele obedece à lei da entropia. Nasce, cresce, envelhece, morre. A alma, não. E, com base nisso, a gente tem dois tipos de consciência. A consciência do corpo e a consciência da alma. Lembrando que a consciência é a base de todas as suas experiências, boas ou ruins. Se você está na consciência do corpo, e o destino do corpo é o envelhecimento, é deterioração, é a dor, então você vai experimentar tudo isso. Se você está na consciência da alma, se você vivencia a consciência da alma, você vai vivenciar, e eu falo isso de experiência própria, um prazer e uma felicidade tão grande quanto a sua capacidade de manter a consciência da alma por um prazo longo, Quanto mais você experimenta a consciência da alma, mais você tem a experiência de felicidade. Quando você perde a consciência da alma e cai na consciência do corpo, fica presa à sua identidade, quem sou, minha história, o que está acontecendo na minha vida, os problemas que eu estou enfrentando, o que está acontecendo com o mundo, a Terceira Guerra Mundial está começando lá na Ucrânia com a Rússia ou não. Então, quanto mais a gente se conecta com essa questão corpórea, mais presa a gente fica nesse conjunto de crenças que a gente está chamando aqui de consciência do corpo. E por que a consciência é importante? Estão vendo aqui essa experiência muito interessante? Olha que legal. Isso aqui é um rádio e a gente está tentando sintonizar o rádio na frequência correta. Se você não sintoniza na frequência correta, você não consegue escutar a música, você vai escutar um monte de ruídos. Então, quando você consegue manter a consciência da alma, esse ser de luz que fica aqui no centro do cérebro, você consegue ter essa experiência de felicidade suprassensorial que eu estou contando para você, que é uma coisa extraordinária. Só que, continuando nessa analogia do rádio, o rádio tem antena, não tem? Não adianta você ter o aparelho se ele não tem uma capacidade de captação dessas ondas, de rádio, onda eletromagnética, com a informação que o rádio traz, com a música que o rádio traz. Da mesma forma, a gente também tem dispositivos dentro do corpo capazes de captar essas informações. Nós temos uma espécie de anteninha, que dizem também terceiro olho, lá no Oriente, o terceiro olho, que geralmente fica exatamente
localizado nesse ponto, né, no centro do cérebro. Se você cruzar essas duas linhas, do meio da cabeça e o centro da testa, onde as duas linhas se cruzam, você vai ter mais ou menos a localização onde supostamente estaria a alma. E nessa região aproximada, nós temos uma glândulazinha bem pequenininha, que é extremamente importante para a questão da espiritualidade, para o corpo como um todo, que é a glândula pineal. A glândula pineal, se você for investigar, tem coisas incríveis relatando. Ela não é só aquela antena que capta as informações do universo, as informações superiores, além do alcance da matéria. Ela também pode ser entendida como o veículo de viagem astral, ou seja, é o ponto de conexão entre o ser e o espiritual, fazendo essa ponte, essa migração entre o ser. É como se fosse um portal, né, que você atravessa e encontra a experiência espiritual. Então, ter a glândula pineal saudável em sua plena capacidade, você consegue ter as mais extraordinárias experiências espirituais. Isso significa que mesmo em meio de muito sofrimento, você consegue manter alegria, estabilidade, tranquilidade, segurança e ainda doar essa experiência para os outros. Só que a gente tem um estilo de vida que judia da pineal. Eu nem preciso falar, eu mostrei para vocês o quanto de contaminantes a gente tem no nosso dia a dia, tanto da alimentação quanto do meio ambiente, que afetam o funcionamento do nosso corpo. E esses contaminantes também afetam o funcionamento da pineal. Uma glândula pineal calcificada, ela, no mínimo, não vai te ajudar a dormir bem. Problema de sono, e olha que como psicóloga eu posso falar de carteirinha, que 99% das pessoas reclamam da dificuldade com sono. Isso pode significar, entre várias coisas, que a glândula pineal está calcificada. E o que calcifica a glândula pineal? Açúcar branco, conservantes, pesticidas, agrotóxicos, flúor. Lembra do flúor que eu coloquei lá atrás para exemplificar o tanto que ele atrapalha o corpo inteiro, né? E outros tantos, né? O flúor é só um deles. E por incrível que pareça, coisas que as pessoas acham que fazem bem para a saúde, que são incentivadas ao uso, como alho, cebola e os similares, também calcificam a glândula pineal. Você sabia, inclusive, que esses alimentos contêm flúor? Sim, alimentos também contêm flúor, cebola, alho e afins. Existem outros, eu não vou entrar na lista inteira, senão a gente não termina o vídeo hoje. Mas eu queria só que você pensasse o seguinte: você gostaria de colocar o seu organismo em total condições para que a alma possa realizar a sua potência máxima? Porque se o corpo não está em condições, a alma, com sua potência espiritual, não consegue usar plenamente a sua capacidade através desse veículo. É como se fosse a pessoa sintonizando o rádio. Se o rádio não está em condições, se a antena do rádio não está captando com clareza os sinais, o som não será agradável. Você não vai conseguir ouvir a música que você gosta no rádio. Da mesma forma. Então, quando você for escolher o estilo de vida que você quer ter, os alimentos que você quer ter na sua alimentação para propiciar uma experiência máxima, pense nessa possibilidade, faça a sua escolha. Está tudo bem você escolher o que quiser. Ah, eu quero comer meu bife com cebola. Ok, você pode comer seu bife com cebola. É muito triste, às vezes, quando uma pessoa na família não quer ter esse prejuízo do organismo, mas depende de que outros também compartilhem da mesma ideia. É muito difícil, porque dificilmente a gente vai ter todo mundo na mesma família compartilhando da mesma ideia, do mesmo propósito de vida, e ter que se virar sozinho. Eu sei que é difícil, eu falo por mim mesmo, mas converse com a sua família e explique: olha, meu desejo é ter
uma clareza tão grande que a minha conexão com a espiritualidade, com a sabedoria divina, seja constante, não só aqueles piquezinhos que todo mundo consegue ter de vez em quando. Aquele pequeno contato, imagina assim, contato com a sabedoria máxima do universo, que eles chamam Deus. Imagine você ter esse contato. Imagine tornar esse segundo de contato uma coisa mais duradoura. Então, essa é a meta. Agora, em termos de corpo, por que isso é importante? Simples assim. Eu, a alma, penso. Penso, meus pensamentos se transformam em palavras, em ações. O que eu penso, eu sinto. E quanto mais eu penso, quanto mais eu pratico o que eu penso, quanto mais eu falo do que eu penso, e quanto mais eu estou agindo conforme aquilo que eu penso, eu crio no cérebro como se fosse avenidazinhas, né, que a gente chama de sinapses. Imagine que você está pisando num gramado. Você pisa no gramado tantas vezes, que ali fica um caminhozinho. A sinapse é aquela ativação dos neurônios, que são as células do nosso cérebro. Quanto mais você repete um pensamento, palavras, ações, mais fica gravado aquele caminhozinho daquilo que você fez, experimentou no seu cérebro. Ou seja, aquela sinapse, ela vai ficando consolidada de tal forma que fica cada vez mais fácil você pensar na mesma coisa. Por exemplo, você trabalha o dia inteiro com problema no trabalho, problema no trabalho, problema no trabalho. Aí você chega em casa e fala assim, eu quero que meu pensamento pare. Ele para? Ele não para. Você vai ter que fazer um esforço muito grande para não ficar pensando nas coisas do trabalho, deixar o trabalho só no trabalho. É disso que eu estou querendo dizer. Então, primeira questão, o nosso pensar, falar e agir reforçam as nossas sinapses. Isso vai ficando gravado e é para esse caminhozinho que a sua energia mental vai com mais frequência, porque é o caminho que está mais claro. Agora, as experiências que a gente cria do nosso pensar, falar e agir ficam registradas na alma também, na forma de energia. Lá no Oriente tem um termo muito interessante para isso, que é sanskaras. Sanskaras seriam esses registros, né? A alma, ela contém registros que são eternos. Então, tudo aquilo que eu faço e que modifico, seja no meu cérebro e no exterior, eu também afeto a alma, porque essas impressões, elas ficam gravadas na alma. E quando o corpo termina e a alma vai para o seu próximo nascimento, para o seu destino, ela carrega essas experiências de alguma maneira e elas vão se manifestar. Então, isso é super interessante, porque a alma, através do seu funcionamento de pensamento, porque ela é um ser pensante, ela transforma o corpo, ela transforma o cérebro é o centro de comando do corpo, é dali que vão sair todas as informações para os hormônios, neurotransmissores do corpo funcionarem, para a questão motor, enfim. Então, o cérebro faz tudo isso e a alma afeta o cérebro. E o que a gente faz com o corpo, a gente faz com o ambiente, também retorna para nós. Vá lá no primeiro vídeo do TEF e no segundo vídeo do TEF, que você vai entender isso com mais propriedade. Certo? Então, olha só, vai fazendo a conexão. A glândula pineal é importante, extremamente, não, gente, não é só ela, mas ela é extremamente importante. É preciso cuidar de tudo para que ela tenha total clareza e total condições para que a gente consiga vibrar e pensar numa frequência mais elevada. Porque nós criamos a nossa realidade. É difícil para as pessoas entenderem isso, porque elas acham que elas são reféns da realidade. Nós achamos, e nós somos reféns da realidade. Quando nós estamos na consciência do corpo, nós somos, sim, reféns da realidade. A gente não consegue mudar. Quando você eleva a consciência para a consciência da alma, do ilimitado, dessa sabedoria universal, aí a coisa já muda de figura. Por isso é importante fazer a universidade. Combinado? Agora, lembra que eu prometi a última pergunta, né? A pergunta final do teste final da nossa existência? A pergunta do vestibular é: quem é você diante da morte?
Olha que coisa interessante, estou falando para vocês que a ciência e a espiritualidade estão se encontrando de uma forma que não dá mais para uma e outra se separarem. Olha isso daqui. Cientistas descobrem o que ocorre no cérebro antes de uma pessoa morrer. Vou deixar o link desse artigo aqui embaixo para vocês lerem. Basicamente, eu poderia resumir na seguinte questão. Serão acionadas as áreas do nosso cérebro referentes às nossas memórias e experiências mais marcantes. Você se lembra que eu falei das sinapses? Que eu comparei a sinapse como um caminho que você faz na grama, quando você vai pisando, 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 aí faz aquele caminhozinho, né? A grama morre naquele lugar onde você pisou e faz aquele caminhozinho, uma trilha. Lembra? Então, é a mesma coisa. Tudo aquilo que você pratica a vida inteira e que fica mais fortalecido nas sinapses do seu cérebro, tudo isso vai determinar a sua última experiência neste corpo. Simples assim. Agora, isso seria um excelente motivo para você estudar um pouco mais sobre a consciência da alma, a experiência da alma e qual é a prática que a gente precisa ter para conseguir ter uma experiência muito prazerosa. A gente passa a vida inteira negando a morte. A morte é um tabu, ninguém pode falar da morte. Por que a gente não pode falar da morte? Porque na consciência do corpo, morte significa o fim. Quando você muda isso para a consciência da alma, a morte ganha outro significado. E não só a morte, mas também a vida ganha outro significado. E que tipo de vida você gostaria de ter? Uma vida que você vai criar sinapses de angústia, de perdas, de sofrimentos e outras coisas que vão se intensificar naquele momento da morte em que a pineal vai fazer uma coisa muito especial. Gente, eu não vou contar nesse vídeo, pelo amor de Deus, vai ficar lá para o seminário TEF, inscreva-se aqui que eu vou contar lá no seminário. O que a pineal vai fazer nos seus últimos momentos de vida neste corpo, né? Porque a alma é mortal, o corpo vai acabar, mas a alma é imortal. Então, a pineal vai fazer o seu pequeno show naquele momento, né? Lembra que eu falei que era um portal, né? Então, ela vai fazer o seu pequeno show. A gente vai ter uma experiência extraordinária se você praticar durante um longo tempo, tempo suficiente para você criar as sinapses de eternidade e de imortalidade, de espiritualidade. É isso que vai acontecer. Então, qual é a última pergunta da prova existencial? Essa daqui. Você conseguir se estabilizar na consciência correta em 1 segundo, porque o nosso último pensamento determina o nosso destino. Essa é a prova final. É como se tirasse ali a carteirinha da OAB para você poder enfrentar os tribunais. Essa é a prova final. E aí eu te pergunto, você consegue empacotar todo esse turbilhão de pensamentos em 1 segundo, estabilizar-se na consciência da eternidade, da imortalidade, para fazer essa viagem em direção ao destino mais elevado, ou à próxima estação? Então, essa é a prova final. Vocês entendem por que limpar os 4 elementos da matéria para esse corpo chegar o mais próximo possível daquilo que a gente tem de potência? E também cuidar da alma. Cuidar da alma não é só limpar o corpo. A gente tem muita coisa para fazer em termos de pensamentos, criar experiências, em termos de palavras e ações. Então, cuidar da alma também, pensar também em relação à alma, o que pode ser feito para limpar, não sujar e nutrir. Porque a experiência máxima que nós podemos tirar da existência é a experiência extraordinária de ser soberano de si mesmo, soberano da matéria, está além do sofrimento, está além da morte. E para isso é preciso da consciência da alma. E, consequentemente, na consciência da alma, você é capaz de receber a nutrição espiritual máxima do contato extraordinário com essa fonte da bem-aventurança que a gente chama de Deus. É isso aí, pessoal, está dado o recado. Só queria contar para vocês que tem um aplicativo gratuito que vocês podem
a baixar aí no celular de vocês, que é o Medita BK da Universidade Espiritual Brahma Kumaris, onde eu estudei sobre alma, sobre Deus, sobre outras coisas sobre a alma que eu não cabe aqui para falar tudo. Vai lá na sua loja de aplicativos do seu celular, baixa o aplicativo, faça a meditação, que isso já vai te ajudar bastante. E depois, se você quiser fazer o curso de meditação da Brahma Kumaris, ele é gratuito, a universidade se sustenta com contribuições voluntárias. Você pode dar o que você quiser, se não puder, tudo bem, faça o curso. E TEF, para ajudar você a limpar esse organismo e dar os passos em relação à questão da alma. Então, TEF é limpar, não sujar e nutrir. E na Brahma Kumaris, a gente vai aprender a mesma coisa em relação à questão espiritual. Limpar, não sujar e nutrir. São duas coisas que se complementam. Eu vejo muitos amigos com muita dificuldade na meditação, em criar a experiência. Como que você vai ter uma boa experiência de meditação? Se você está com o corpo, a pineal calcificada, o corpo danificado, com um monte de metais pesados, impurezas. Então, por isso, TEF e meditação são duas coisas complementares que ajudam muito essa experiência extraordinária que a gente gostaria de ter. Por fim, não preciso dizer, acabou, só que não. Você vai ficar de olho aqui no canal, que eu ainda tenho muita coisa para falar. Eu entreguei o 7º vídeo, mas eu não consigo parar. Vem coisa muito legal aí pela frente, porque eu falei que a alma tem contato com Deus. Eu ainda vou contar para você a minha experiência a respeito disso. Aí vai ser meu depoimento. Assine o canal. Aperte o sininho para você receber as notificações. Combinado? E aí você vai ficar sabendo de qual vai ser o próximo passo. Inscreva-se no Seminário TEF, porque essas coisas a gente vai conseguir debater com mais tempo, com mais tranquilidade, com direito a perguntas, esclarecimento de dúvidas, lá no Seminário TEF, quando a gente tiver o próximo. A gente vai falar com você que está aqui inscrito, certo? Agora, eu queria convidar vocês para a gente encerrar esse vídeo fazendo um exercício. Eu queria que você simplesmente imaginasse que você é alguma coisa que enxerga através desses olhos. Você não é o olho, você não é o corpo, você é a alma que se localiza, né, nesse lugarzinho lá no centro do cérebro, né, fazendo o cruzamento dessas duas linhas lá no centro do cérebro. Então você dá o comando. Então imagine essa energia luminosa brilhando lá atrás dos olhos. Imagine que você sente um certo desapego, uma certa distância daquilo que é material. Você é pura experiência, pura luz. E o teste final é fazer isso em um estalar de dedos, 1 segundo.